Então, a nossa aula hoje é sobre fisiologia vegetal. Nós começamos lá, né, nesse bimestre, falando de histologia, que eram os tecidos que formam os vegetais. Depois nós falamos de organologia, que eram os órgãos que formam os vegetais. E agora nós estamos em fisiologia, que é o funcionamento dos vegetais. Como que esses vegetais eles funcionam? Né? Como que ocorre o funcionamento desses órgãos ali integrados? Então, isso que é nosso assunto dessa parte, dessa segunda unidade, desse bimestre, que é o funcionamento desse vegetal, tá? Então, a fisiologia é uma parte da biologia, né? A fisiologia vegetal é uma parte da biologia que estuda o funcionamento dos vegetais, das plantas, da forma como eles são nutridas, da forma como elas crescem, dos hormônios que atuam para a produção dos frutos, para a floração, os hormônios que induzem o crescimento. Então, isso tudo é papel da fisiologia vegetal. Para que a gente vai começar então falando da nutrição do vegetal, tá? Para que essa planta ela consiga fazer a sua nutrição, ela precisa de algumas coisas. Ela precisa de sais minerais. Esses sais minerais a gente divide em dois grupos: os macronutrientes e os micronutrientes. Apesar da palavra fazer uma referência aí ao tamanho, não é bem ao tamanho do mineral que ele quer dizer, né? Quando você fala em macronutriente, você pensa num nutriente grande. E não é isso, é a quantidade. Macronutrientes são aqueles que são necessários em quantidades grandes. E micronutrientes são aqueles necessários em quantidades pequenas. Tá? Então, aqui, ó, macronutrientes: hidrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio, potássio. Já micronutrientes: cloro, ferro, o boro, manganês, sódio, zinco, cobre, níquel. Então, macronutrientes, aqueles que precisam em grande quantidade. Micronutrientes, aqueles que precisam em pequenas quantidades. Lembrando que assim como nós somos únicos, né? As plantas também. Então, cada espécie de planta tem necessidades únicas também, tá? Então, as plantas precisam do seu alimento, precisam produzir o seu alimento, precisam de sais minerais, mas os minerais necessários para cada espécie, ela pode variar, tá? Então, assim, ó, alguns são essenciais, né? Então, quando vocês estudam química orgânica, vocês lembram que tem uma prevalecência sempre do carbono. Então, toda molécula orgânica precisa de carbono. A planta, óbvio, é orgânica, então também precisa do dito carbono. Junto do carbono vem o hidrogênio, lembra? Carbono sempre ligado ao hidrogênio, ao oxigênio, ao nitrogênio, ao fósforo, que são as nossas moléculas orgânicas. Lembra que quando eu estava explicando química orgânica, a gente estava falando até para colocar o índice de quantidade, eu falei para vocês lembrarem da ordem do Schomp? Lembra disso? Então, ó, ele continua aqui. Então, as nossas moléculas orgânicas essenciais e micronutrientes ali, de macronutrientes, né? É o mesmo que aparece na química orgânica: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo. O cálcio, que ele está presente na lamela média. A lamela média é a membrana do cloroplasto para fazer fotossíntese. O potássio, extremamente importante, porque é o potássio que controla as células guardas lá. Lembra? A célula guarda que ajuda na captura dos gases nas folhas? Quem controla é o potássio. Então, ele é um nutriente essencial. E o magnésio que controla a clorofila, ele está associado à clorofila. Então, sem magnésio não produz clorofila, a planta não fica verde, não faz fotossíntese. E tem aqueles com menor quantidade, que são os micronutrientes: sódio, cloro, zinco, o zinco, o cobre, o ferro, o boro. Esses aí, então, eles atuam em pequenas quantidades, eles atuam, então, como cofatores enzimáticos, tá? Auxiliando, então, nesse controle da fisiologia do vegetal. Então, se cada planta tem uma necessidade diferente, significa que os solos, conforme a necessidade do plantio, eles são necessários também nutrientes diferentes, né? Num espaço como uma floresta natural, vocês devem imaginar já que numa floresta natural a gente teria muito mais adubos sendo decompostos, porque nós temos uma variedade de plantas gigante, todas elas liberam folhas, frutos, flores, tudo isso decompõe no solo, tem muita bactéria, tem muito calor. Então,
isso num espaço de uma floresta natural, então a adubação ela acontece naturalmente. Então, óbvio, não é necessário fazer correção de nutrientes. Agora, para o processo que nós fazemos de controle, de produção, de agricultura, cada grupo que vai ser plantado precisa de nutrientes específicos no solo. Esse tipo de adubação, ela pode ser o que a gente chama de adubação orgânica, né, que é aproveitando compostos que venham já de restos de alimento, de fezes de alguns animais, de restos de vegetais. Então, nesse processo, na verdade, você simula o que acontece lá na natureza, que é quando a árvore, né, na floresta amazônica, ocorre a queda do fruto, a queda da folha, e ocorre toda aquela decomposição. Então, a gente está simulando o que acontece ali. Nesse processo, então, acontece uma decomposição biológica, que é feita, então, pelos fungos e pelas bactérias, os micro-organismos responsáveis por essa decomposição, e aí acaba, então, ocorrendo a liberação desses elementos essenciais para a planta. Os produtores rurais, normalmente, eles utilizam muita adubação química. Essa adubação química, então, para controlar o solo, o cara vai lá e compra o que ele precisa. O nitrogênio, potássio, sódio, alumínio. Então, ele vai lá, compra o que ele precisa, coloca no solo e faz a adubação química que ele precisa. Por que a opção normalmente do produtor é utilizar o adubo químico? Porque ele é mais rápido. Se você pensar na adubação biológica ali, da decomposição biológica, o resto de alimento do vegetal ou das fezes tem que sofrer a decomposição, tem que quebrar, tem que decompor para depois estar disponível. O adubo químico não, ele é jogado e assim ele já é absorvido. O problema é que o adubo químico ele traz alguns prejuízos para a nossa saúde, né? Além de prejuízos à saúde humana, nós temos também a contaminação, já que esse adubo ele acaba sendo lixiviado pela chuva. Então chove e aquele excesso de adubo que foi colocado, aquele excesso de fertilizante que foi colocado, ele acaba sendo escorrido para rios e lagos. E lá nos rios e nos lagos eles acabam então causando contaminação. Com isso vem morte de animais, com isso vem problema para a saúde humana e uma série de coisas. Então o excesso da adubação ela acaba trazendo prejuízos. Né? Lógico que mais uma vez eu falo em excesso, porque desde que a gente consiga ter um equilíbrio natural, para a gente não seria tanto problema, né? O problema é essa nossa falta de um equilíbrio entre o que é bom e o que é ruim, né? A gente acaba pesando e o excesso traz esses prejuízos para a gente. Então, a gente falou isso tudo dos vegetais para conseguir falar justamente de como a gente falou isso tudo dos minerais aí, para conseguir falar justamente de como isso é absorvido pelas plantas e pelas raízes, tá? Só um minutinho, gente. Só um minutinho, a Vitória mandou mensagem para mim aqui. Ok, ela tá ocupada lá mesmo. Então, pessoal, então nós estamos falando disso tudo dos minerais, justamente para a gente falar como que eles chegam até a raiz, tá? Então, o solo tem que ter mineral, mas dentro dele também tem mineral. Agora, puxa lá pela memória aquela pessoa maravilhosa que deu aula de biologia para vocês na primeira série. Lembra lá daquela pessoa falando sobre transporte entre as células? Ela não era tão maravilhosa. Quem está falando? A Ana. Ana, só vou te desculpar porque você não era minha aluna na primeira série. O tom dela foi ótimo. Por isso que eu quis saber quem era. Olha lá, dona Ana. A Ana eu faço das palavras da Ana, às vezes as minhas. Só assim, espera. Eu faço as palavras da Ana. Ai, gente, é muito tempo sem falar, a gente até trava. Né? Ai, Jesus, vocês. A dona Anne e o senhor Rafael e o Gustavo tá aí também, né? Esses que não abrem a boca. Verdade. Também, ó. De nada não, de nada não. Esses que não reclamem, por favor. Brincadeirinha, gente. Então, assim, ó, lá na primeira série, vocês aprenderam sobre transporte celular. E vocês aprenderam um troço chamado osmose. Lembra disso?
A osmose, a professora linda e maravilhosa de vocês, e algumas não tão lindas e não tão maravilhosas assim, ensinaram vocês falando de uma tal de uma folha de alface. Lembra? E é clássico, a gente começa pela história da folha de alface, que quando você tempera lá o alface, não tem água do lado de fora, se você deixa ali o restinho do alface ali na mesa, daqui a pouco aparece um monte de água no potinho do alface. O alface murcha e aparece um monte de água no potinho do alface, né? A gente começa pelo clássico ali. E aí foi explicado para vocês que a água de dentro do alface sai, atravessa a membrana. Então, a osmose era um transporte através da membrana, né? Então, era um transporte através da membrana com a tentativa de igualar as concentrações. Então, a água saía do meio menos concentrado, dentro do alface, para o lado mais concentrado, fora do alface, né? Por quê? Porque fora do alface tem sal, foi temperado ele, foi colocado vinagre, foi colocado sal, foi colocado um monte de coisa. Então, a água sai de dentro para fora da célula, né? E lá fora da célula, então, ocorre a tentativa de igualar as concentrações. Então, isso é uma forma de transporte. Parte importante de lembrar, olha o sentido da coisa, sai da onde tem menos para onde tem mais sais minerais. Então, a água vai da onde tem menos minerais para onde tem mais minerais, na tentativa de dissolver. Então, a passagem da água de dentro do solo para dentro da raiz ocorre da mesma forma. A tentativa é igualar as concentrações. Então, é um processo de osmose. Atravessa a membrana ali e a ideia, então, é passar para onde tem mais sais minerais. Logo, dentro da planta, tem que ter mais sais minerais do que fora da planta. Tá? Então, ó, dentro da planta precisa ter mais sais minerais para que a água passe de dentro para fora. Pensando nisso, vocês já pensaram quando a gente enche uma planta de adubo? Enche ela de sais minerais? Olha onde vai ficar mais concentrado. Aquela pessoa, né, que eu quero que a minha planta fique bem bonita, vou encher ela de... Se uma colherzinha, o pessoal da agropecuária falou que uma colherzinha desse adubo era bom, vou colocar 3 para garantir. Tem sempre o cara que faz isso, não tem? Ouviu orientação que é para colocar um negocinho desse, enche porque vai dar mais certo. Observe. Tem, não tem, Ana? Tem, e depois reclama. Ainda volta bem isso, ainda volta lá para reclamar ainda, né? Tem a cara de pau de voltar lá para reclamar ainda. Então, gente, observe o estrago que é feito. Quando você aduba uma planta, e os adubos são em pequenas quantidades, então você está aumentando a concentração de sal mineral do lado de fora. Quando você sobrecarrega de sal mineral, você faz uma inversão do caminho da água. A água que entra por osmose, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, agora ela sai por osmose. Então, ela sai de dentro da planta, porque lá fora está mais concentrado, está cheio de adubo lá fora. O que acontece com a planta? Desidrata e morre, ué. Então, o cara que teve a grande ideia gigantesca de lotar de adubo para a planta ficar mais bonita ainda, ele mata a planta dele. Tá? Então, a passagem de água, ela acontece do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Logo, dentro da célula tem que ter mais nutrientes, tem que ter mais sais minerais do que fora. E essa água, então, ela vai ter que chegar lá no xilema. Quem vai ajudar a fazer isso? A raiz, vocês já observaram, ela tem uma série de pequenos vasos, pequenos pelos, que são os pelos absorventes. Esses pelos, eles são bem fininhos, tá? Uma membrana fina, para permitir que a água passe através da osmose para dentro. E aí, tem 2 caminhos. Existe a possibilidade dessa água que está entrando for passando entre as células até chegar nos vasos do xilema, ou tem a possibilidade dessa água passar dentro das células para chegar até o xilema. Se ela passar entre as células, entre uma célula e outra, nós chamamos então isso de via apoplasto, tá? Então, o via apoplasto é justamente quando ela passa no meio entre uma célula e outra até chegar nos vasos do xilema. E existe a via simplasto. A via simplasto é justamente a via que passa no meio das células. Então, ela vai passando membrana por membrana até que ela consiga chegar nos vasos
lenhosos do xilema, tá? Então, aí nós temos a via simplasto, bom? Simplasto no meio, apoplasto entre. Belezinha? Combinadinho? Combinado. Então, tá bom. Ó, para fazer isso, então, existem algumas células que são chamadas de estrias de Caspari, tá? Nessa estria de Caspari, ele ajuda a passagem dos sais minerais, tá? Então, a gente falou aqui da entrada da água, né? A água entra por osmose, agora os sais minerais não. Os sais minerais, eles vão precisar dessas estrias de Caspari. Essa estria de Caspari tanto vai a água, mas também ele acaba entrando junto os sais minerais, coisa que não faz pela via simplasto ali, que é por dentro das células, tá? Então, o objetivo dessa passagem aí é fazer com que a água que está no solo, os sais minerais que estão no solo, cheguem até os vasos do xilema, tá? Então, o objetivo é fazer com que isso chegue até lá dentro desses vasos lenhosos, para aí sim essa substância bruta ser levada e ser feito, então, o processo fotossintético. Então, e daí, a gente pensa assim, né? A gente tem uma maneira de comparar com a gente, né? A gente entende que os nossos líquidos funcionam a partir do bombeamento de um coração. O coração bombeia, esse líquido vai ali, né? Só no gás ali, bombeando nosso corpo, circulando nosso corpo. Então, e aí? E a planta? Se você pensar, o xilema, ele é ascendente, só sobe. O que faz esse negócio subir? Né? A gente com 1,70 m, eu tenho 1,72 m, você precisa de uma bomba ali fazendo o negócio subir. Agora uma planta, 3, 4, 5 metros de altura, mais, não a sequoia, quantos metros tem? E aí você não precisa de um troço bombeando, né, do negócio que faça ali a sucção. Como é que funciona esse negócio? E aí, então, existe uma teoria, que é a teoria chamada de teoria da coesão, tensão, transpiração. Olha que nome bonito. Teoria da coesão, tensão, transpiração, ou simplesmente teoria de Dickson. Nessa teoria de Dickson, ele diz que une essas três coisas. Então, a coesão das partículas, a tensão, tá? E a capilaridade dessas partículas. Ou seja, primeiro, pressão. Vamos entender, então, essa ideia de pressão. O capilar é um vaso tão fino que a pressão interna dele é maior que do lado de fora. O que faz? A água entra. A água vai, ela é literalmente sugada. Como se fosse um processozinho de sucção, um vaso muito pequeno. O capilar é um vaso extremamente pequeno, como um fio de cabelo pouco, né? Então, assim, ó, essa água entra por esse vaso e aí, então, ela começa a percorrer, né? O que vai manter ela unida até chegar lá em cima? As moléculas de água, lembra, elas têm um tal de um hidrogênio ligado ao oxigênio, formando uma força intermolecular conhecida como... Como é que é o nome da força intermolecular que tem um hidrogênio agarradinho com o oxigênio? Ai, não acredito, gente! Gente, eu fiz vocês falarem dela ontem. Fala que eu lembro. A força intermolecular que faz com que o hidrogênio fique agarradinho com o oxigênio ali. Como que era o nome dessa força? Lembram? A força de ligação a mais forte. Fonte de hidrogênio? Isso aí, Duda. Muito lindo. Isso mesmo. A força que mantém uma molécula de água unida a outra molécula de água é as pontes de hidrogênio. E que vocês lembram que é uma força grande, é a maior das forças intermoleculares. Essas forças, então, geram uma coesão entre as partículas. Como assim? Uma partícula mantém-se intimamente ligada à outra. Tá, ok. E o que vai fazer esse negócio circular? Porque, ok, elas estão unidas, elas entram por capilaridade, mas e daí? O que vai fazer esse negócio subir? Então, diz a teoria de Dickson que o que faz ela subir é a transpiração vegetal. Como assim? Lá em cima, lá nas folhas, tem as células guardas, né? Essa célula guarda abre o ostilo e lá o ostilo, então, ocorre a passagem de gases.
inclusive vapor de água. Quando esse vapor escapa por dentro desse ostíolo, quando esse vapor passa por dentro dessa célula, desse ostíolo ali, como a molécula é unida e ela apresenta essa coesão, uma partícula puxa a outra. Tá? Então, uma célula vai puxando a outra. Essa evaporou, puxa de baixo, puxa de baixo, puxa de baixo. Aí você pensa assim, é um equilíbrio bem delicado, né, gente? Extremamente delicado. Pensem comigo, a primeira bolha de ar que passa dentro, o que ela faz? Mata a planta. Logo, para que a seiva bruta continue sempre circulando, sempre passando entre as células, essa seiva bruta, ela não pode ter a formação de uma bolhazinha. A partir do momento que fez uma bolha no meio do caminho, não tem mais o que puxa lá em cima. Né? Porque o que puxa, na verdade, é uma molécula puxando a outra. Então, essa planta entra no que a gente chama de ponto de murcha permanente. Você pode lotar ela de água que não vai resolver o problema dela. Porque lá em cima não tem mais a força de bombeamento, de sucção. Então, ó, na condução, né? Como que essa água sobe até a folha? Então, a ideia é essa teoria do Dickson. Teoria da tensão, coesão e transpiração. Nessa teoria, então, começa com a pressão que vai contribuir, mas não vai explicar tudo, né? Então, ó, no caso da pressão, o transporte de sais minerais, ele vai para dentro do xilema por causa da diferença de pressão existente entre fora e dentro da célula. A água vai penetrar no solo, a água vai penetrar do solo para o xilema, passando por osmose, que foi o que a gente falou, transporte por meio da membrana. Um problema já existente aqui, que nem todas as células têm exatamente essa característica. A capilaridade. A capilaridade, ela fala do calibre do vaso. O vaso é tão fino e tão oco, que ela faz com que as moléculas ali dentro fiquem intimamente ligadas, aderidas uma na outra por causa do excesso de pressão, o que vai gerando uma força de pressão. Essa força é semelhante, por exemplo, à força gravitacional, tá? Essa força gerada pela capilaridade dos vasos lá explicaria aproximadamente a subida até meio metro de altura. E por último, então, a condução da seiva, né? Além desse meio metro de altura, que ela vai acontecer, então, através da pressão gerada pela abertura dos estômatos. Então, lá na superfície foliar, os estômatos se abrem e, ao se abrirem, eles promovem a saída do vapor de água. Ao sair o vapor de água, uma moléculazinha vai puxando a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. Então, essa tensão e essa coesão faz com que os vasos circulem dentro da planta. Ok? Então, aí ainda? Sim. Então, vamos lá. Então, a água circulou, né? A água chegou até lá na folha. Essa água chegando até lá na folha, nós temos, então, essa planta com a substância orgânica, inorgânica, pronta agora para sofrer o processo fotossintético e se transformar agora na substância orgânica. Então, quem faz isso? As plantas, os vegetais e as algas. Então, são seres autotróficos. Autótrofos são aqueles que fazem fotossíntese, né? Então, eles são capazes, autotróficos são aqueles que produzem o seu próprio alimento, pode ser por fotossíntese ou quimiossíntese, né, gente? Vou arrumar aqui para não ficar um negócio confuso. Então, um ser autótrofo é aquele que fabrica o seu próprio alimento a partir da decomposição da matéria inorgânica. Então, essas plantas, elas fazem isso por meio da fotossíntese, ou seja, síntese, que quer dizer fabricação do seu alimento a partir da luz, né? Então, gás carbônico mais água mais luz, gerando a molécula da glicose mais o oxigênio. Então, através do gás carbônico que entra pelos estômatos, a água que chega até as folhas, a luz solar, ocorre então a produção do gás carbônico, ocorre a produção da glicose. Essa glicose, além dela, é produzido oxigênio, que é o nosso oxigênio respirável.
Essas trocas, elas são feitas através dos estômatos. Os estômatos são aquelas células que ficam nas folhas, né? Sempre voltada para a porção oposta ao sol, assim, diminuir a transpiração, né? E ela é composta, por 2 células guardas. Então, são 2 células guardas, e no meio tem um buraquinho, que é o ostíolo, tá? Então, 2 células guardas, essas células são células fotossintetizantes. No meio, nós temos o ostíolo, que é o buraquinho que forma entre as células guardas. Nesse local ocorrem as trocas, então, entra gás carbônico, sai oxigênio e sai vapor de água aqui também. Então, para que a planta consiga absorver gás carbônico, ela precisa abrir o seu ostíolo. Assim ela consegue que entre gás carbônico e ela consegue promover a circulação da água, porque aí o vapor de água sai, puxa a molécula de trás, que puxa de trás, que puxa de trás e promove, então, uma circulação da água nesse espaço, tá? Quando não é mais para sair água, o que acontece? Nós temos o fechamento da célula guarda. Importante, o que controla isso? Quem controla isso é o potássio, tá? Então, quando entra potássio dentro da célula guarda, então, entrou potássio, muito concentrado lá, então aumentou a quantidade de sal mineral dentro da célula. O que acontece? A água vai atrás, porque a água passa do meio menos concentrado para o mais concentrado. O mais concentrado agora é dentro da célula, a água segue atrás desse sal mineral. Então, o potássio entra, a água entra. Quando a água entra, essa célula guarda ela se torna túrgida. Ao se tornar túrgida, durinha, assim, bem cheia de água, ela faz um buraquinho no meio, que é o ostíolo. Tá vendo? Então, quando ela se torna túrgida, cheia de água, de potássio, ela abre um buraquinho no meio. E através desse buraquinho no meio é que ocorre a saída do oxigênio, a saída do vapor d'água e a entrada do gás carbônico. Quando o ostíolo está aberto. Só que esse potássio, de um tempo, ele sai dessa célula. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele volta para as células acessórias que estão do lado do estômago aqui, ó. Quando ele faz isso, a água, lado mais concentrado é a outra célula, bora para o lado mais concentrado, e a água migra atrás do potássio que saiu. Quando a água migra atrás do potássio, essas células que estavam bem túrgidas, bem durinhas, por causa do excesso de entrada de água, agora ela amolece e ela fecha. Quando ela fecha, então, a abertura do estômago aqui, ó, agora ocorre o fechamento do ostíolo, né? E aí não tem mais o ostíolo aberto para a circulação de água, de gás carbônico e de oxigênio. Ok. Oi? Ok. Ok. Que bom, tem vida do outro lado. Ai, gente, tô a impressão que vocês vão me abandonar, vão tudo dormir, olha. Vocês ficam aí. Gente, ó. Toma cuidado. Ai, que bom. Gente, ó, então, alguns fatores que controlam a abertura desse estômago, tá? Então, a luminosidade é um fator de controle, tá? Porque essa luminosidade faz com que abra os estômatos ali, tá? Então, durante o dia, as plantas abrem o estômago e durante a noite elas fecham o estômago, tá? Durante o dia, a quantidade de luz vai induzir o processo fotossintético, então os estômatos estão abertos nessa hora, né? E aí faz o processo de trocas gasosas. A concentração de gás carbônico também interfere, tá? Então, quando tem baixa concentração de gás carbônico, os estômatos se abrem. Quando tem excesso de gás carbônico, os estômatos se fecham, tá? Então, isso é uma forma de controle do processo fotossintético, tá? Não adianta a planta absorver um monte de gás carbônico, que ela não vai dar conta, por exemplo, de fazer o processo fotossintético. A energia gasta à toa. Então, a planta, quando tem muito gás carbônico, ela evita a absorção do excesso de gás carbônico, ela se fecha, o estômago se fecha, tá? A água também. Só que a água é o contrário. Quando tem pouca água no solo, a planta se fecha. E é comum a gente perceber, então, que a planta não está fazendo essas trocas porque as folhas literalmente murcham quando isso acontece. Agora, quando tem muita água no solo, os estômatos se abrem, porque aí elas podem lá fazer a circulação da água, a água pode evaporar porque tem bastante água entrando, tá? Então, essa é uma forma de adaptação à economia de água dentro do vegetal, né?
Então, a teoria mais aceita, então, para a condução da seiva elaborada é a teoria do fluxo de massa. Agora, da seiva elaborada já, ó. Então, já passamos pela fotossíntese. Na seiva elaborada, então, ocorre o transporte do fluxo de massa, em que essa matéria orgânica ela se movimenta a partir do floema, né? Então, para subir, era ascendente. Agora, o floema não, o floema é em várias direções. Então, para isso, ele vai precisar de uma série de controles, né? Então, o que ele vai fazer? Para descer, como diz o ditado, todo santo ajuda. Para a raiz é a parte mais fácil. Tá? Então, nesse espaço ali para a raiz, onde vai chegar a menor concentração de matéria orgânica, né? Porque o resto vai ser distribuído entre o caule, entre as outras partes do vegetal. Então, para descer é mais fácil. Mas observem a presença de vasos específicos que funcionam como controle de fluxo. Tá vendo esses vasos traqueídeos aqui, ó? Esses vasos traqueídeos fazem controle do fluxo, tá? E aí também a água, ela vai se movimentar de um vaso para o outro de acordo com a diferença de pressão. Os vasos vão ficando mais finos, então a pressão interna acaba ficando maior, então possibilitando essa troca de nutrientes de um lugar para o outro. Aqui ele mostra essa ideia da osmose acontecendo, né? Em que ocorre a passagem do local com menos concentração para o de maior concentração. Então, observe que aqui onde a bolsa está com a solução de glicídio, com a solução com carboidrato, né? Ela vai encher mais do que está só com água, porque a água vai entrar para onde tem mais carboidrato, onde tem maior concentração ali, do que onde tem menos. Quando ocorre o fluxo do glicídio, então tem a passagem da água do local também do menos concentrado para onde é mais concentrado, mas com o fluxo do glicídio a água também circula, fazendo então essa passagem através de pressão osmótica ali. Pessoal, dúvidas? Não. Não? Não! Por enquanto, não. Não, tá de boa. Muito bom. Por isso que não, parte 2. A Eu atrasada, por enquanto, não, eu falei. Ah, Só pra comer. sem problema. Pessoal, a